2 cirurgiões do Hospital de Faro foram suspensos pela Ordem dos Médicos no caso das denúncias de más práticas feitas por uma médica interna em abril. Os 2 cirurgiões vão ser suspensos durante 6 meses, sendo que um deles é o orientador do internato de cirurgia geral. Recorde-se que a denúncia foi feita em abril por Diana de Carvalho Pereira, interna de cirurgia geral, no mesmo hospital que apresentou uma queixa na PJ contra o cirurgião e contra o diretor do próprio serviço. Em causa estão as suspeitas de más práticas no caso de 11 doentes, dos quais 3 acabaram por morrer. A médica interna vai ser ouvida pelo Ministério Público de Faro na próxima semana. O bastonário da Ordem dos Médicos contesta a ideia de Manuel Pizarro de contratar médicos estrangeiros para fazer face à falta de especialistas. Em entrevista à Renascença, Carlos Cortes considerou que a solução não só não resolve o problema, como representa desistir do Serviço Nacional de Saúde e dos médicos portugueses. Foram decretados serviços mínimos para a greve dos professores, às avaliações escolares, assim como para a prova final de matemática do 9º ano, marcada para dia 16. Segundo o Ministro da Educação, as greves colocam em causa a escola pública. A decisão do Colégio Arbitral define que vão existir serviços mínimos para a greve dos professores. O decreto é aplicado não só às avaliações do 9º, 11º e 12º anos de escolaridade, como também à prova final de matemática, marcada para o dia 16 de junho, para todos aqueles que terminam o 3º ciclo do ensino básico. Neste caso, será assegurada a existência de 2 professores vigilantes por cada sala, bem como um professor coadjuvante, técnicos responsáveis pelos programas informáticos de apoio às provas e ainda a constituição de secretariados de exame. Já quanto às avaliações dos anos académicos finais e decisivos, as escolas estarão obrigadas a disponibilizar as propostas de avaliação aos conselhos de turma, tal como a ponderação dos elementos avaliados de cada estudante. O decreto fixa também que cada instituição terá de levar a cabo as reuniões de avaliação interna final. As medidas aplicadas devem-se às greves convocadas pelo STOP e pelo conjunto de 9 sindicatos, incluindo a FENPROF. Paralisações que, segundo o Ministro da Educação, colocam em causa a escola pública e o interesse dos alunos e das famílias, com especial destaque para os acessos ao ensino superior. Desejamos é que o ano letivo termine com uma tranquilidade que é devida a todos os alunos, até porque nós já estamos a chegar a um momento em que os que estão a ser mais prejudicados são aqueles que dependem mesmo da escola pública, são os que não têm dinheiro para pagar explicações, são os que não têm outros estímulos. É a essência da escola pública que está a ser posta em causa por causa destas greves sucessivas. O decreto já entrou em vigor, incluindo por isso as reuniões que estão a decorrer durante esta semana. A Euribor registrou hoje uma descida a 3 meses. Contudo, nos períodos de 6 a 12 meses, as taxas aumentaram. O valor encontra-se agora fixado nos 3,46% a 3 meses, menos 0,17 pontos percentuais face a terça-feira. Já a 6 meses, a lógica foi outra. A Euribor registrou um aumento para os 3,73%. No prazo de um ano, a subida ascendeu aos 3,92%, pouco mais de uma semana após ter lançado um novo máximo desde novembro de 2008. As famílias mais pobres têm cada vez mais dificuldade em pagar despesas, sobretudo os medicamentos. Os dados constam de um estudo que mostra que a percentagem de pessoas que prefere comprar genéricos aumentou mais de 50% no ano passado. Desde o início do ano passado que o custo de vida aumentou e as famílias com rendimentos menores viram sem dificuldades para fazer face às despesas habituais, sobretudo na hora de comprar medicamentos. Segundo o relatório da autoria dos investigadores Pedro Pita Barros e Eduardo Costa, as despesas na farmácia representam a maior fatia dos gastos associados aos cuidados de saúde primários ou urgências. A proporção de famílias que pede a substituição de um fármaco de marca pelo genérico passou de 33% em 2019 para 56% em 2022. Em declarações à Lusa, Pedro Pita Barros lembrou ainda que os mais pobres são afetados de 2 formas distintas que acabam por se reforçar mutuamente. Por um lado, devido ao tipo de trabalho que estas pessoas têm, que não lhes permite estar em teletrabalho ou poderem evitar transportes públicos, o que faz com que estejam mais expostas ao risco de doença. Por outro lado, por terem profissões em que o impacto da redução da atividade durante a pandemia foi maior.
O estudo revela ainda que mais de 1 em cada 10 pessoas optaram por não recorrer ao sistema de saúde em 2022 em situação de doença e, em alternativa, recorreram à automedicação ou esperaram por recuperar sozinhas.